Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu venho falar-vos de uma experiência pessoal minha. Eu adoro este tipo de vídeos, adoro vídeos em que falo assim mais com vocês e partilho algumas experiências. E neste caso eu venho falar-vos de coisas que eu aprendi ao morar sozinha, que eu não tinha muito bem noção quando vivia com a minha mãe, em casa da minha mãe. Eu acho que é sempre muito diferente nós vivermos com os nossos pais, vivermos com um namorado e vivermos sozinhas. E muita gente me questiona o porquê de eu ter ido viver logo sozinha, não ter ido viver com o meu namorado. E em primeiro lugar, nós estávamos em fases diferentes da nossa vida. Eu queria mesmo já sair de casa e ele ainda estava numa fase de não sabia bem o futuro dele, ainda estava um bocadinho pendente, ele estava a concorrer a várias coisas, ainda não sabia qual é que seria ao certo o futuro dele. E eu realmente queria viver sozinha, mas viver sozinha, ter responsabilidades sozinha, ganhar essa maturidade que eu acho que é importante. E eu nunca quis sair de casa da minha mãe e ir viver logo acompanhada. Queria mesmo ter esta experiência, acho que é super importante. E por isso, essa é a maior pergunta que eu recebo. Eu acho que já respondi várias vezes, mas eu recebo sempre esta pergunta, por isso acho que não quero mais falar um bocadinho sobre este assunto. E uma coisa que eu tinha mesmo muito em conta quando decidi viver sozinha, mas que só quando realmente estive naquela situação, em que estou nesta situação, é que me apercebi, é que há coisas que se parecem tão insignificantes e parece que nós sabemos essas coisas a vida toda, mas só quando estamos a passar pela situação, neste caso a situação de estar a viver sozinha, é que parece que elas nos despertam alguma coisa. E então venho falar-vos das coisitas que eu aprendi aqui a morar sozinha. Espero não me estar a tornar muito repetitiva. Em primeiro lugar, eu aprendi a pagar contas e era uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, porque eu quando estava a viver com a minha mãe, eu ajudava efetivamente a pagar algumas contas, mas eu dava-lhe o dinheiro, eu não tinha que as ir pagar, a minha mãe é que tinha esse trabalho. E, portanto, aqui em casa eu é que tenho de as pagar. E, por exemplo, se eu não tiver uma conta em débito direto, ao início, agora já estou mais habituada, mas ao início, eu ir ao multibanco para pagar uma conta era uma coisa assim um bocado estranha para mim, então eu esquecia-me, porque, não sei, não estava habituada. E então, houve uma vez que eu recebi uma carta a dizer que me iam cortar a água, porque eu não tinha pago. Eu fiquei assim, como assim não paguei a água? E eu não tinha pago a água. E eu normalmente peço tudo para ser por débito direto, porque, pronto, uma chatice estarmos a pagar as coisas. E nessa altura, eu não sei o que aconteceu quando eu fui pedir o serviço da água, não sei porque é que eles não meteram por débito direto, porque eu lembro-me que pedi, mas a verdade é que não ficou posto, eu também não me dei o trabalho de me voltar a deslocar lá para pedir novamente. E eles iam cortar a água porque eu não tinha pago a conta, por isso eu agora pago sempre tudo certinho. Mas ao início, a sério, era um filme, eu recebi para aí 2 cartas a avisar do corte da água, não sei como é que eles não me cortaram a água. E com esta responsabilidade de pagar contas e de ter despesas obrigatórias, veio também outra coisa que eu aprendi, que foi dar mais valor ao dinheiro. E eu sei que nos dizem muito, quando começares a trabalhar é que vais dar valor ao dinheiro. E eu digo-vos, eu trabalho há muitos anos mesmo, eu trabalho desde os meus 15 a 6 anos. E claro que eu dava valor ao dinheiro, mas é completamente diferente quando nós não temos obrigações para com o nosso dinheiro e quando nós temos. Eu acho que nós começamos verdadeiramente a dar valor ao nosso dinheiro quando temos obrigações e temos mesmo de pagar aquilo, porque é uma obrigação. E eu, por exemplo, nunca na minha vida paguei nada a crédito sequer. Eu nunca tinha tido esta experiência de ter todos os meses uma despesa para pagar, porque eu sempre comprei tudo a pronto e eu nunca pedi um crédito para absolutamente nada. E, portanto, quando eu me vi na situação de ter obrigatoriedades mensais, encargos, comida, água, luz, gás, internet, televisão, telefone, telemóvel, renda, acho que é do pior, a renda, eu comecei a dar muito mais valor ao meu dinheiro e a selecionar muito mais aquilo que faço. E eu sinto realmente que o facto de ter tantas despesas a meu cargo mudou a minha forma de ver o dinheiro, porque, claro, eu trabalhava há tanto tempo, eu sabia que o dinheiro que estava a ganhar e também eu sempre fui uma pessoa de juntar um bocadinho, ter sempre ali um pezinho de meia para alguma ocasião. Mas o facto de eu ter tantos custos a meu cargo, apenas a meu cargo, dá-me uma responsabilidade muito maior e fez-me ver o dinheiro de outra forma, sabem? Ser muito mais controlada, pensar 2 vezes antes de querer uma coisa. Não é que eu não queira coisas e que não compre, mas eu penso sempre, vale a pena, não vale a pena. E antes de eu ter estes encargos,
Não fazia grande diferença, sinceramente, gastar mais 50 ou 100 euros em alguma coisa que eu tivesse visto e que tivesse gostado. Não fazia. Agora já penso muito melhor, porque esses 50 ou 100 euros vão me ajudar a pagar a renda, as contas, e portanto eu acho que dei um valor completamente diferente ao dinheiro. Outra coisa que eu aprendi, quer dizer, eu aprendi e não aprendi, porque eu ainda não sei lidar muito bem com isto, que são insetos. Gente, a primeira vez que me apareceu um bicho aqui em casa... A primeira vez que apareceu um bicho aqui em casa, eu tive de matar a Melga. A sério, foi um filme. Foi mesmo um filme, porque eu nunca tinha morto um bicho na minha vida. Vá, se calhar estou a exagerar. Eu, Melgas, já tinha dado assim com chinelo, estão a ver? Mas eu nunca consegui matar, tipo, uma aranha. Por exemplo. Eu era aquela menina que me aparecia, tipo, um bicho em casa e dizia, tipo, à minha mãe, ao meu namorado: "Ah, tira o bicho dali, mas não mates, mas não mates." E a minha mãe dizia assim: "Mas como é que és que eu tiro o bicho? Não o mato, vou fazer o quê? Pegar nele com a mão?" E saber que tenho que matar os bichos quando eles me aparecem cá em casa, os insetos, a sério, é uma coisa... Eu às vezes ainda consigo ir, por exemplo, com uma folha, eu faço imenso, com a folha, com o copo e meto e show. Mas a maior parte das vezes, tipo, eles começam a espernear-se e dizer que é eu... Mas pronto, é uma coisa que eu não gosto nada de lidar. E eu logo no início, quando vim para aqui, para casa, havia tipo um buraquito numa parede, não sei onde é que era, mas eu já coloquei betume, já nunca mais aconteceu, mas fiquei com uma infestação de formigas, que vocês não estão a entender. Eu chego a casa, tipo, era quase 1 da manhã e eu tinha formigas quase até aos quartos. A cozinha é aqui, os quartos são lá ao fundo e havia formigas por todo o lado, na bancada da cozinha, nas paredes, em todo o lado. Eu tive quase um ataque de pânico, eu chorei e eu ainda hoje não sei como é que eu consegui livrar-me das formigas, porque eu estava em pânico, mas em pânico, um pânico tão grande. É que são bichos que não fazem mal nenhum, claro, e então estava-me a fazer confusão eu praticamente ter de as matar para as tirar dali, e eu estava tão em pânico que a sério, foi a pior noite que eu passei nesta casa, ou das piores noites que eu passei nesta casa, porque eu depois dessa noite não consegui dormir, estava mal disposta, eu vomitei, foi péssimo, foi tipo muito mau, e então é uma coisa um bocado chata de viver sozinha, é que nós temos que lidar com os bichos, não temos cá mais ninguém, e graças a Deus nunca me apareceu uma barata em casa e por favor que nunca apareça. Outra coisa que eu aprendi, e agora vocês vão dizer: "Ah, Inês, tu já fazias isso", mas é diferente, pessoal. Eu aprendi a fazer compras no supermercado e são compras à séria. E eu acho que se vocês me seguem há algum tempo, vocês viam que eu às vezes fazia compras em casa da minha mãe. Mas uma coisa é eu fazer compras daquilo que quero, outra coisa é fazer compras daquilo que eu preciso. E muitas vezes, e principalmente no início, eu não tinha detergente em casa, porque eu ia fazer compras daquilo que queria, que era comidinha boa, e coisas que eu precisava eu não tinha, porque eu nunca tive necessidade de as comprar. Por exemplo, uma coisa super básica, massa e arroz. Eu às vezes lá para casa lá comprava um bocadinho de salmão, comprava uns cuscuz, um tomatinho, qualquer coisa que me apetecesse naquele momento, mas nunca me lembrei de comprar aquelas coisas básicas, tipo o arroz, a massa, os detergentes para limpar o chão. Por isso eu acho que é completamente diferente as compras que eu fazia em casa da minha mãe. Claro que eu sabia ir ao supermercado e eu ia ao supermercado, mas uma coisa é nós comprarmos aquilo que nós queremos e aquilo que nós precisamos. E eu tinha tudo o que precisava em casa da minha mãe. Às vezes não tinha, era aquilo que eu queria, aquela comida que me estava a apetecer nesse momento, e nesse caso eu ia ao supermercado e comprava e trazia para mim. Agora aqui eu preciso de comprar as coisas que eu quero e as coisas que eu preciso, porque senão as coisas não funcionam bem. E foi engraçado durante algum tempo, isso não estava bem definido na minha cabeça. Agora já está, agora já sou aquela menina que leva a lista de compras para o supermercado para não se esquecer de nada. Mas é engraçado ver que uma simples coisa como ir ao supermercado é tão diferente. Porque antes de eu sair de casa a minha mãe dizia-me: "Inês, olha, depois tu vais sair ao supermercado", e aqui eu dizia: "Estás a gozar? Então, mas eu sair ao supermercado." Mas afinal não sabia, e é engraçado que eu não sabia, porque pronto, nunca tinha comprado um detergente, para vocês terem uma noção. Claro que eu às vezes ia às compras com a minha mãe, não é? E eu via a minha mãe a comprar as coisas, mas não era eu, portanto é diferente. Eu acho que quem já saiu de casa e quem passou a viver sozinho ou com o namorado tem essa experiência também, de que ao início as compras no supermercado é uma coisa assim um bocado estranha. Portanto, se alguém passou pelo mesmo, diga-me aqui nos comentários para eu saber que não estou sozinha. Por fim, a última coisa que eu aprendi, e eu tenho um bocadinho de vergonha de dizer isto, mas whatever. Eu tinha imenso medo do escuro, tinha imenso medo de dormir no escuro. Ainda não adoro dormir no escuro, não consigo dormir num quarto completamente escuro, mas para mim era impensável dormir sozinha, em casa. Não é sozinha na cama, é sozinha em casa. Quando a minha mãe tinha que passar assim uma noite fora e eu ficava sozinha em casa,
eu, acredito ou não, dormia sempre com o candeeiro da mesa de cabeceira ligado. Eu não conseguia dormir de luz apagada. Mesmo com a luz da janela, porque os candeeiros da rua estão acesos e dá-se um bocadinho de luz, eu não conseguia, eu morria de medo. Eu hoje consigo desligar o candeeiro, baixar a tampa do PC e dormir, mas antes eu não conseguia. Portanto, foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, porque eu ao início, gente, eu dormia com o candeeiro ligado a noite toda e adormecia a ver vídeos no YouTube. Eu precisava de sentir alguma presença ali para me sentir confortável para dormir, então ao início eu andava assim um bocado de zombie, porque eu adormecia às tantas e depois acordava cedo porque tinha coisas para fazer, então andava tipo zombie mesmo. Foi uma altura em que o meu organismo foi um bocadinho abaixo, porque eu não andava a dormir como deve ser e eu sou uma pessoa que, para estar bem no dia-a-dia, eu preciso ter uma boa noite de sono e isso não aconteceu durante imenso tempo. E portanto, até houve alturas que vocês diziam nos vídeos que eu estava triste e não, eu simplesmente estava muito cansada e tenho a certeza que era por causa disso, porque eu não dormia. Só estava a dormir tipo 3, 4 horas por noite, porque eu continuava a acordar super cedo, como sempre acordei, mas estava a adormecer muito tarde. Tipo, às vezes adormeci tipo às 4 da manhã e às 8 estava a acordar. Até porque eu tenho aqui um sino muito perto de casa que me deixa dormir mais que às 8 da manhã, portanto. Por isso eu acho que hoje em dia eu conseguir dormir assim com luz apagada e estar à vontade para adormecer é uma vitória para mim, porque eu nunca tinha conseguido isso e realmente foi algo que viver sozinha me trouxe. Foi, eu acho que esse amadurecimento, não sei se posso chamar amadurecimento, mas eu quero pensar que me tornei um bocadinho mais adulta, não sei, eu gostava de pensar que sim, por isso já consigo dormir sozinha, pronto, vocês percebem, dormir no escurinho, sem ter ninguém cá em casa. E foram estas as coisas que eu senti que mais aprendi ao viver sozinha. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês já não vivem em casa dos vossos pais, estão a viver sozinhas, ou com uma amiga, ou com um namorado, digam-me aqui nos comentários o que é que vocês acham dessa experiência, se sentiram algo daquilo que eu senti. E se vocês ainda vivem com os vossos pais, digam-me se por acaso alguma das coisas que eu falei vocês sentem, neste caso na vossa zona de conforto, como por exemplo não saberem ir às compras ou não conseguirem também dormir sem uma pessoa em casa. Eu acho que isso é super giro de partilhar, por isso digam-me como é que é do vosso lado. Eu neste momento sinto-me super bem na minha casa, mas nem sempre foi assim, pessoal. Ao início eu sofri um bocadinho. Se vocês gostam deste tipo de vídeos, não se esqueçam de deixar um gosto e nós vemos então no próximo vídeo. Um grande beijinho, tchau!